Ô Fabrício, até eu tenho um tema aqui político para pedir a opinião do Fernando Chagas no começo do programa, mas não posso deixar de aproveitar a sua presença aqui, porque, como o Chagas disse, nós temos visto em alguns lugares as pessoas perdendo praticamente tudo, né? E veículos, principalmente. Ontem, num dos vídeos que eu recebi de São Vicente, tinha gente dando ré para não entrar na água, porque sabe que se, né, forçar o motor do carro, é, você não está vendo a profundidade que tem ali, né? Eu vi um rapaz, onde que foi o vídeo que eu vi? Acho que foi em Litoral Sul, acho que foi Peruíbe ou Itanhaém, que ele não viu um buraco, caiu, enfim. Tem a questão patrimonial do cidadão, né? Você, como advogado especialista em direito do consumidor, já tem seguro que prevê um ressarcimento por questões climáticas? A última vez que eu ouvi uma informação a respeito, parece que não, mas já existe alguma modalidade que salvaguarde aí os direitos do consumidor? Na verdade, não é bem assim, é por uma questão climática, mas para a questão das inundações e enchentes. Então, isso já existe na pólice para você poder contratar, tá? Se você estiver em algum lugar e dependendo daquilo, tiver a enchente, alagar o seu carro, existe uma forma de seguro que existe essa possibilidade de indenização. O que não pode acontecer, e que infelizmente muitas vezes acontece, é que as pessoas acabam vendo aquela situação específica da água subindo e decidem passar no meio da água. E aí, se eu tomo a atitude de passar no meio da água, eu perco o direito ao meu seguro de ressarcimento, porque na verdade eu agravei o risco, né? Eu passei por um lugar que não dava para passar. Agora, se o meu carro estiver lá parado e acontecer... Se estiver na garagem do prédio, por exemplo. Sem problema nenhum. Então, ou já estiver existe... parado na rua comprovadamente que... Isso, aí já existe essa possibilidade de ter essa indenização pelo seguro. Até falando sobre isso, Alex, essa questão das inundações, você veja que é interessante. O Poder Judiciário na cidade de Ribeirão Preto, ontem ou anteontem, deu uma decisão bem interessante, na qual pessoas que tinham uma pessoa que tinha a sua casa que acabava sendo invadida pela água por conta de uma situação específica lá da prefeitura e tal, que fez lá uma determinada obra, mas não observou alguns requisitos específicos, e aí a pessoa tinha a casa alagada pela água, acabou tendo que indenizar esse morador por conta desse fato. Da mesma forma, uma construtora que fez uma determinada construção num determinado prédio de apartamento, acho que foi em Marília, salvo engano, também teve a mesma situação, ou seja, não observou as questões específicas relacionadas a como fez a construção, a questão da profundidade, lençol de água, aquela coisa toda, lençol freático, né, aquela coisa toda, e aí choveu tudo, transbordou e também alagou um monte de coisa e também tem sido condenado. Então você repara que o próprio Poder Judiciário já começou a perceber que algumas situações, na verdade, que o homem, né, de acordo com algumas atitudes que toma, acaba contribuindo... Se a intervenção não for correta, exatamente, né? Acaba contribuindo para poder ter essas questões de indenização. Então, tanto a questão do seguro, né, existe aí a possibilidade de você fazer essa cobertura total, inclusive para caso de alagamento. Está previsto, Fabrício, no contrato? Tem. Existe, que quando a gente faz um contrato de seguro, existem várias modalidades de seguro. A gente precisa contratar aquela que é a cobertura completa, vamos dizer assim, né? Para a gente poder ter esse direito aí relacionado a isso. Não sei se a gente lembra um tempo atrás, quando a água do mar extrapolou as muretas lá na ponta da praia, que alagou, né, ali os clubes e tinha vários carros ali dentro de um determinado clube e tal. Nas garagens também. Dos prédios, aquela coisa toda. Aquilo foi muito discutido na época, principalmente porque existia discussão se a prefeitura tinha que ter avisado ou não a possibilidade de acontecer aqueles alagamentos todos, se existia a responsabilidade civil da prefeitura, aquela discussão toda. Mas independentemente disso, quem tinha o seguro específico para isso, né, teve os veículos todos indenizados e tal. Em São Paulo é muito comum as seguradoras já fazerem esses planos mais completos, principalmente porque lá toda hora acaba alagando tudo e por aí vai. Mas você tem que adquirir especificamente no contrato uma situação específica como essa, porque senão eles vão dizer que é fenômeno da natureza e aí não vão indenizar.